Deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira, o que é a verdade? E a segunda, quem é Deus? Quando eu te perguntei isso, a gente pensa logo que essa pergunta que eu te fiz poderia partir de uma pessoa, vamos dizer assim, de uma certa vivência, uma certa experiência madura em relação à idade. É uma pessoa mais velha que pararia para pensar o que é a verdade, quem é Deus. Mas não. Essas duas perguntas que eu acabei de te fazer estavam no coração de uma criança de 5 anos de idade. Pois é, 5 anos de idade. Que quando via monges beneditinos passar por ela, puxavam as vestes deles, né? E perguntava: quem é Deus? E os monges respondiam claramente a verdade, né? Respondiam claramente o que era. Quem era Deus? Quem é Deus? E só que essas respostas que ele recebia, essa criança recebia, esse menino recebia, eram inferiores daquela ideia, de uma ideia que ele já tinha no coração sobre Deus. Uma criança que cresceu em um ambiente de oração, que recebeu uma formação robusta por parte dos seus pais, que nasceu no cerca do ano de 1222, filho caçula de uma família de nobres, uma família de condes, e que recebeu, como eu falei, uma boa educação. Só que os pais dele mal imaginavam que esse garoto que eu estou falando para vocês iria se tornar um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Uma rocha fundamental no edifício da filosofia cristã. Um garoto, né, um homem, mais tarde, queria se tornar um ponto de convergência, onde se reunia ali todos os tesouros da teologia. O nome desse garoto que eu falei no início, o nome desse santo, que apesar de tudo isso, essa parte intelectual de teologia, de filosofia, é acima de tudo um grande santo da igreja. Seu nome é São Tomás de Aquino. E é sobre ele que eu e você hoje nós vamos partilhar um pouco da história dele. Uma história tão rica e bela para a nossa igreja católica e para a gente, né, que somos católicos. Bem, eu me chamo Luan Paiva e este programa é Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carlo Acutis, Brasil. Segundo vídeo. Como eu falei para vocês, São Tomás de Aquino nasceu no ano de 1225 e era filho de condes de Aquino, né? Pessoas nobres, pessoas que tinham dinheiro, tinham bala, né? E então, desde jovem, São Tomás já parte para Nápoles para poder estudar filosofia, gramática, dialética, retórica, ou seja, estudos complexos, robustos, e que seu divertimento era rezar nas igrejas e estar fazendo bem para os pobres. Só que nesse período acontece uma coisa muito importante. Deus começa a manifestar no coração de São Tomás de Aquino a vocação, o chamado de Deus, né? Só que tinha um problema. Os pais de São Tomás de Aquino, principalmente a mãe, não queria ver o filho se tornar dominicano, queria ver ele se tornar um beneditino, um arcebispo de Nápoles, justamente porque eram pessoas ricas. O pai e a mãe dele eram pessoas ricas, pessoas nobres, e queria ver o filho, vamos dizer assim, no alto, né, da igreja, poder desfrutar, né, de uma nobreza. E aí o que acontece? O plano de Deus era totalmente diferente disso. O plano de Deus para São Tomás de Aquino era totalmente diferente daquilo que a mãe, principalmente, como eu disse, queria para ele. E foi aí que Deus começou a suscitar no coração dele, fazendo São Tomás de Aquino se identificar com o carisma dos dominicanos, que é uma ordem de pregadores fundada por São Domingos. E ali ele começou a se apaixonar, a se identificar completamente
com esse carisma, né? Que eram pessoas pobres e mendicantes. Então, uma coisa totalmente diferente do que a mãe dele queria para a vida de São Tomás, né? E a partir disso, sabendo que São Tomás se tornou dominicano, a mãe fica com raiva. A mãe se toma de ira, fica com raiva, e que ele tenta de todas as maneiras fazer com que São Tomás de Aquino abandonasse a ordem dos dominicanos e se tornasse um arcebispo de Nápoles. Foi a partir desse momento que São Tomás de Aquino ele parte para Paris, para poder, dizer assim, fugir dessa raiva materna que a mãe dele tinha, por ele se tornar uma coisa que ela não queria. E foi aí que os irmãos de São Tomás de Aquino pegaram ele, conseguiram capturar ele, despojaram ele das vestes, do hábito, e deram uma surra em São Tomás de Aquino. Depois disso, entregaram ele para a mãe, né? Para a mãe dele. E foi aí desse momento que a mãe deixou para as irmãs tentar convencê-lo. Tentar convencê-lo de abandonar e de se voltar para aquilo que ela queria que ele se tornasse. Só que São Tomás de Aquino era uma pessoa convicta naquilo que ele sentia que Deus queria para ele. Que Deus suscitava no coração dele. E foi a partir desse momento que, olha só que interessante o que acontece aqui. Depois desse papo, que as irmãs tentando mostrar 1001 palavras sedutoras, 1001 benefícios, vantagens, que se ele se rendesse à ordem dominicana e se tornasse, tivesse uma promissora carreira eclesiástica, né, e tudo mais, tentando iludir ele para ele abandonar. Só que São Tomás não estava ligando para isso não, meu filho. São Tomás queria seguir os planos de Deus para a vida dele. Não tinha ninguém que segurasse. E o que acontece interessante nesse encontro, nesse bate-papo sedutor, que as irmãs tentam seduzir ele para abandonar os dominicanos, uma das irmãs simplesmente se tornou uma abadesa, né? Entrou num convento. Para você poder ver a força da convicção e o poder de persuasão que ele tinha, que São Tomás tinha, que era realmente um homem de Deus, que não se rendia a outra coisa senão o chamado de Deus para a vida dele. Os familiares, a mãe e o pai, né, também cansados de tentar fazer com que São Tomás de Aquino desista da vocação dele, sequestraram ele. Pois é, vamos dizer assim, sequestraram os próprios pais, familiares, pegaram São Tomás de Aquino, colocaram ele no alto de uma torre, de um castelo, a fim dele se afastar da vocação, se afastar dos dominicanos, ficar sozinho. E depois de um tempo, na solidão, ele pudesse desistir. Nesse período, ele foi acompanhado, né, espiritualmente nas orações pelos irmãos dominicanos. Eles entregavam livros para São Tomás de Aquino, que as irmãs da família entregavam a São Tomás de Aquino esses livros que eram entregues pelos irmãos dominicanos, né? Só que, meu filho, santo é santo em qualquer situação. Um cristão de verdade é um cristão em qualquer situação, em qualquer lugar. O que acontece? São Tomás de Aquino, na solidão, em vez de desistir, como a mãe dele queria, o que ele fez? Aproveitou o tempo que ele tinha ali de solidão, sozinho, só ele e Deus, para crescer em contemplação e nos seus estudos. E depois de um tempo, os irmãos ali cansados vamos dizer assim, de que São Tomás de Aquino não desistisse, bolaram um plano para ferir a castidade de São Tomás, os votos que São Tomás fez, a pureza de São Tomás de Aquino. Qual era o plano? Era pegar uma prostituta, uma mulher com más intenções, colocar ali e fazer com que aquela mulher seduzisse ele para ele poder cair na castidade e pudesse ferir a pureza dele. Só que São Tomás de Aquino era um homem convicto, como eu já falei nesse vídeo. O que é que ele fez? Simplesmente ele pegou um pedaço de lenha com fogo, né? E foi lá, ó, tentar atacar naquela mulher, para que aquela mulher saísse daquele local e deixasse de querer fazer com que ele pecasse. Que ato de fidelidade, né? Que ato de fidelidade, que ato de convicção de fé.
E que exemplo. Depois disso, Deus deu um prêmio para ele. Um prêmio pela fidelidade dele. Né? O que aconteceu? São Tomás teve um sono, né? E aí apareceram 2 anjos para ele que cingiam nele um cordão celestial. E os anjos diziam: viemos da parte de Deus para conferir-te um dom de virgindade perpétua, que a partir de agora será irrevogável. Ou seja, a partir daquele momento, São Tomás não sofreu mais nenhuma tentação de concupiscência ou de orgulho. É tanto que ele tem o título de doutor angélico. Esse doutor angélico não é só porque ele passou ensinamentos de uma alta teologia, mas pela sua pureza, pela sua convicção, por não cair, por não ser persuadido pelas coisas da carne. Que exemplo! E aí, depois de todas essas tentativas da família tentar afastar Santo Agostinho de sua vocação, ela fez aquilo que deveria fazer. Aceita que dói menos, meu filho. Pois é, era melhor aceitar porque doía menos. Era melhor aceitar. E foi a partir disso que São Tomás consegue o assentimento de sua família e parte para Paris e para a Colônia para poder terminar sua formação intelectual. E naquele período existia um bispo, né? O bispo Santo Alberto Magno, que era conhecido por ser um grande mestre conceituado da ordem dos pregadores. E São Tomás, o que ele faz como um santo? Vai rezar e vai pedir a Deus a graça de conhecer. E aí Deus dá a graça de São Tomás de Aquino conhecer Santo Alberto. E então, um dia, cai nas mãos de Santo Alberto um escrito de Santo Agostinho. Santo Alberto, lendo aquilo, se admira com a profundidade de conteúdo que tinha ali. Fica admirado com aquilo. O que é que ele faz? Pede para São Tomás apresentar para toda a classe aquela temática. E foi a partir disso que São Tomás começa a ser reconhecido pela sua profundidade intelectual. E foi aí que, daí em diante, que o doutor angélico, São Tomás de Aquino, começa a se dedicar sucessivamente por serviços sucessivos prestados à teologia e à filosofia. É tanto que com 22 anos ele consegue com genialidade interpretar uma obra de Aristóteles. Com 25 anos, juntamente com sua Boaventura, ele obteve o doutorado na Universidade de Paris. Ou seja, a partir daquele momento, Santo Agostinho começa a ser reconhecido, a ter uma admiração. E começa a se dedicar muito mais à teologia e à filosofia. Uma característica bem interessante, bem legal de se falar sobre a parte intelectual de Santo Tomás de Aquino é que ele não precisava ler mais de uma vez uma determinada coisa. Ele lia de uma vez e já entendia tudo aquilo. E às vezes a gente lê 10 vezes um negócio da escola, da faculdade para entender. Ele de uma vez e já entendia. E já ficava na cabeça dele. É tanto que, por exemplo, escritos de filósofos, dos santos padres, e que ele, entre as 80 mil, cerca de 80 mil, né, citações que ele fez nas suas obras, né, em todas as suas obras, surgiram espontaneamente do seu coração. Ele não precisava ai meu Deus, eu vou ver aqui para poder citar. Não, vinha naturalmente do coração dele aquelas frases, aquelas referências de outros escritos. Ele conseguia resolver 4 ou 5 problemas na mesma hora. Era ele fazendo uma coisa aqui e outra pessoa perguntando uma pergunta que necessitava de uma resposta profunda. Ele não tinha problema com isso. Ele fazia uma coisa e respondia e não tinha problema com isso. Ele tinha uma inteligência muito grande. Muito, muito grande. E ele não sucumbiu por tamanho, pelo peso de seus conhecimentos. Não, nada disso. Pelo contrário, ele conseguiu harmonizar tudo isso num conjunto incomparável que tem na Suma Teológica. Para você ver a inteligência, uma inteligência iluminada por Deus. É uma inteligência fora do comum. É tanto que o Frei Reginaldo, que era o seu fiel secretário, dizia que ele passava mais tempo na frente de um crucifixo
do que lendo o livro. Todo o conhecimento que ele recebia vinha de Deus. Tudo vinha de Deus. Ele recorria a Deus para saber as coisas, para dar clareza a todas as coisas que ele precisava entender. Ele recorria ao Espírito Santo, ele recorria à intimidade com Deus, ao secreto com Deus, para poder esclarecer tudo. É tanto que, a fim de obter luzes sobre alguns problemas, como por exemplo, tem uma vez que ele estava rezando fervorosamente para poder explicar uma passagem de Isaías. E aí apareceu para ele simplesmente São Pedro e São Paulo e esclareceram para ele todas as dúvidas. E a gente às vezes lê uma vez uma passagem da Bíblia e fica sem entender e fica por isso mesmo. É persistir no secreto, é persistir na intimidade com Deus, que Deus nos revela todas as coisas. O Espírito Santo nos revela. É só a gente pedir que Deus fala, que Deus coloque em nosso coração aquilo que precisa ser entendido, aquilo que precisa ser interpretado, sabe? E era isso que São Tomás fazia. Ele não entendia uma coisa, ele procurava e ele rezava fervorosamente para poder compreender aquilo. Ele também recorria a Jesus sacramentado, obviamente. Muitas vezes ele colocava a cabeça ali no sacrário e rezava por muito tempo. E rezava, e rezava. É tanto que, entranhado nesse amor à Eucaristia, ele compôs a Pães de Língua, eu não sei falar muito bem, mas a Roberta vai botar aí, eu tenho certeza, e o Laudación, que são compostos para a festa de Corpus Christi, que são obras-primas jamais superadas. Uma vez ele se dirigiu, ele estava no momento de oração, e Deus se dirigiu a ele dizendo: meu filho, você falou tanto de mim, o que é que você quer que eu faça para você? E ele disse, resumidamente ele falou: nada mais que o Senhor, nada mais que a sua presença. Que forte, né, gente? Que forte. Em 1274, São Tomás partiu para Lyon para poder participar do concílio ecumênico, de um concílio ecumênico. Só que no caminho ele acabou adoecendo gravemente. E ele, como não havia nenhuma casa por ali, dominicana, né, aquela dominicana próxima que ele poderia ir, ele foi levado para uma abadia, e onde faleceu no dia 7 de março, antes de completar 50 anos de idade. E suas relíquias então foram transportadas para Toulouse no dia 28 de janeiro de 1369. E não durou muito tempo para São Tomás de Aquino subir aos altares, se tornar santo, né? Ele subiu aos altares em 1323. Na cerimônia de canonização, o Papa afirmou o seguinte: Tomás, sozinho, iluminou a Igreja mais do que todos os outros doutores. Tanto são os milagres que fez, quantas as questões que resolveu. São Tomás de Aquino, ele se santificou pela verdade, pela teologia, né, pela filosofia. Ele se santificou pela verdade. Em busca dessa verdade, ele encontrou aquilo que ele buscava, de forma profunda e iluminada por Deus. A festa que o dia que nós celebramos, né, é no dia 28 de janeiro, que foi o dia justamente que houve o transporte das suas relíquias, dos seus restos mortais, né, como eu falei para vocês ainda agora. Então, depois de ver essa história, o que a gente tem que pedir a Deus é a convicção de fé. E também, como ele, buscar conhecer mais a nossa fé. Buscar conhecer mais a doutrina da igreja. Buscar conhecer mais os fundamentos da nossa fé. E se santificar pela verdade. Ser convicto, assim como ele era. Buscar o conhecimento de Deus, não o conhecimento do mundo. Ir para a oração, ir para o secreto, ir para a intimidade com Deus. E escutar a voz de Deus no nosso coração, nos guiando para aquilo que ele quer
para a nossa vocação, seja a vocação que Ele quer para a gente, seja no estudo bíblico, que a gente quer entender uma passagem, reza, pede a Deus que o nosso coração, certeza, ele vai ser iluminado pelo Espírito Santo e Deus vai nos comunicar aquilo que Ele quer falar. São Tomás de Aquino é um grande exemplo, e é um grande doutor, é um teólogo, filósofo da igreja. Que ele possa interceder por nós, para que a gente possa crescer em conhecimento da fé todos os dias da nossa vida. Temos tempo ali para ler o catecismo na igreja, também para rezar o texto, para ir ali no estudo bíblico e aprofundando a nossa fé e intimidade com Deus. Ter convicção. Essa é a palavra que São Tomás de Aquino acho que nos deixa. Convicção de fé. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já ativa a notificação. E aí, ó, já coloca aí nos comentários o que você achou do vídeo. E também manda esse vídeo para os seus amigos. E também confere os outros programas aqui do canal. Tem vídeos sempre aqui de diversos programas para você, feito especialmente para você, com amor, com carinho, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carlos Acutis, Brasil.